para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro Provérbios, capítulo 3, verso 9. Abra a sua Bíblia, Provérbios 3, versos 9. Nós vamos estar lendo o verso 9 e o verso 10. Honra o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que te temos de adorar o seu nome. Nós te agradecemos porque, como igreja, estamos juntos mais uma vez para celebrar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nesse momento, onde estaremos sendo ministrados pela sua palavra, nós queremos pedir, Senhor Deus, a atuação, a unção, a visitação do teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Temos limitações, tanto ao comunicar, mas também ao receber. Quero te pedir que, em nome de Jesus, nossa mente esteja cativa, para podermos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas essa manhã. Que todo espírito de distração, de sono, de cansado, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, retirado, para que nós possamos, de fato, entender a aplicação da sua palavra sobre nossas vidas. Que o propósito pela qual a sua palavra foi liberada seja assimilada, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. A questão dos dízimos das ofertas são tratados de uma forma um tanto quanto tímida em nossas igrejas. E por conta disso acabamos deixando de esclarecer alguns pontos relevantes na nossa caminhada cristã. Naturalmente eu não espero trazer nenhum fato novo. Naturalmente eu não espero trazer algo que não seja de conhecimento da maioria de nós aqui. Mas eu considero importante a repetição dessas coisas para melhor absorção, para melhor até interpretação em relação a esse tema. Apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz que não se cansava de dizer as mesmas coisas. Se a Bíblia traz repetição de assunto como esse, naturalmente ela quer que, de alguma forma, isso esteja muito claro em nossas mentes. E por isso eu julgo importante ministrar sobre nossas vidas, que o Senhor ministre sobre nossas vidas essa manhã assuntos como esse. Eu já trabalhei esse tema aqui nessa igreja, mais ou menos um ano atrás, mas também tenho ministrado em outras igrejas, e todas as vezes que eu ministro, o primeiro a ser abençoado, ou ter uma nova interpretação, um novo entendimento, sou eu mesmo. Hebreus 2 diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por vezes essas verdades estão disponíveis, mas nós não estamos atentos a o que o Senhor quer tratar com as nossas vidas. E o objetivo dessa manhã é trabalhar essas verdades, para que essas verdades criem cada vez mais consciência em nossos dias, consciência em nossas atitudes, até mesmo para nós que já somos dizimistas, nós que já somos ofertantes, entender cada vez mais que se trata de um tributo de honra, um tributo de reconhecimento, uma atitude de fé, uma atitude, acima de tudo, de obediência. Portanto, por mais que nós de fato tenhamos necessidade de arrecadar nas nossas igrejas, por mais que nós temos obras, por mais que nós temos questões diversas, até mesmo que envolve bênção da própria igreja e na comunidade ao entorno de nós, mas o meu objetivo é tratar sobre esse tema, sob o prisma da obediência, sob o prisma do tributo de honra. E é isso que eu quero dissecar, é isso que eu quero de alguma forma trabalhar essa manhã. Ao longo do tempo foi criada uma doutrina em relação aos dízimos e às ofertas, uma doutrina um tanto quanto equivocada, que promete uma prosperidade direcionada apenas para as questões materiais e financeiras, com um conceito errado e não bíblico, que nos sugere que prosperidade é sinônimo apenas de riqueza financeira. E isso acabou contribuindo para que houvesse uma frustração por parte de alguns. Ao longo do tempo, aplicaram textos da Bíblia de forma distorcida e equivocada, com promessas que não representam, de fato, o que a palavra tinha por objetivo ou tem por objetivo comunicar. E por conta disso, alguns passaram a acreditar que, sendo dizimistas, sendo ofertantes, seriam necessariamente ricos financeiramente falando.
Mas os versículos, os textos não tratam dessa forma. O versículo, como nós lemos no início, o objetivo do verso é nos levar a entender que devemos honrar a Deus acima de tudo, com nossos bens, seja ele financeiro, seja ele material, que quer dizer que os primeiros frutos da colheita, inclusive de um rebanho, quando ele aponta para a primícia. Inclusive a entrega dessas primícias naquela época, que representava de tal forma, na época a colheita, e se entrava no plantio, e se pegava um feixe. No primeiro momento, antes de fazer a colheita, para de fato vender tudo que estava sendo plantado, se entrava naquela colheita, naquele plantio, o que seu braço conseguisse alcançar, aquilo ali você pegava e oferecia a Deus como um tributo de honra a Ele. E aquele verso que nós lemos ainda há pouco, ele continua apontando que a partir dessa honra, a partir desse reconhecimento que o povo prestaria a Deus, o Senhor teria compromisso com ele, que os celeiros de fato estariam fartos e que transbordariam de vinho os seus lagares. Lagares, entenda-se, barril. Isso é literal? Claro que não. Até porque muitos naquela época não trabalhavam com vinho, com uva no caso, muitos não tinham a pecuária, mas tinham outras formas de ganho. Mas o Senhor que estava querendo, o recado que o Senhor estava querendo passar é o seguinte: se me entregar a honra devida, sendo obediente às minhas prescrições, eu, o Senhor, diz o Senhor, vou fazer os seus lagares transbordarem, vou fazer você de fato ser sustentado por mim, até porque nós sabemos que nem sempre esse sustento do Senhor, e talvez o que menos nós precisamos é de recurso. Nós sabemos que esse sustento nem sempre está ligado às questões financeiras, até porque nós entendemos de fato que precisamos de recursos, e isso é uma realidade, mas aos nossos olhos, às vezes nós acabamos depositando uma expectativa maior no recurso do que de fato ela tem de importância na vida. E o próprio Senhor, lá quando escreve em Apocalipse, falando à igreja de Laodiceia, João escreve, inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 3, tinha uma turma que se julgava rica, bem de vida, tranquila, próspera. Mas no verso 17, do mesmo capítulo 3, está escrito assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Verso 18 diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O Senhor está mostrando a realidade para aquela igreja, de um povo que se achava rico, se achava bem de vida, se achava próspero, mas na verdade ele está falando o seguinte: a verdadeira prosperidade está no meu nome, a verdadeira prosperidade está na paz, está na alegria, está na tranquilidade, está no senso de saciedade, não está apenas nos bens financeiros, por mais que o Senhor não nega isso nas Escrituras, por mais que de fato nós precisamos do recurso para o nosso sustento, sustento da nossa comunidade, sustento da nossa vida, mas o Senhor está falando o seguinte: tira o foco disso e põe o foco em mim, que eu vou prover, que eu vou abençoar, que eu vou sustentar. Em Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João iam ao templo orar, viram aquele coxo que interpelava eles, pedindo ajuda. Pedro disse o seguinte: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro tinha algo muito mais precioso, muito mais decisivo para a vida daquele coxo, do que efetivamente uma moeda que ele poderia sustentar, ou poderia dar, ou poderia ofertar na vida daquele coxo. Ele falou: levanta e anda, além de você ser curado, eu vou trazer o nome que pode mudar a sua vida, pode mudar a realidade. Bom, mas esses equívocos que eu estava falando ainda há pouco, em relação ao princípio, em relação ao conceito que liga a riqueza, acabou trazendo frustrações naturalmente na caminhada cristã por conta desse entendimento equivocado. Pessoas achando apenas que estariam investindo no reino, seriam dizimistas e ofertantes, o Senhor teria obrigação, de alguma forma, sustentá-las. Óbvio que sim, mas não sustento, ele não estava olhando sustento, ele estava olhando riqueza, pessoas achando que teriam que comprar bens, apartamento, carro e outras coisas mais, porque necessariamente eram dizimistas.
Isso acabou gerando uma frustração, isso acabou gerando uma comunidade que acabou não acreditando mais nos feitos do Senhor e deixando, inclusive, de reconhecer que o Senhor poderia fazer. Mas a grande verdade é que essas pessoas estão equivocadas e esse pensamento, essa visão dessas pessoas em relação ao princípio, não tira o valor e nem a verdade do princípio. Essas pessoas tentam defender, inclusive, uma teoria que o objetivo é deixar de reconhecer o princípio no dízimo, nas Escrituras, nos dias de hoje, alegando que o dízimo não está mais vigente nos dias atuais. Então nós encontramos pessoas tentando desqualificar isso e, por outro lado, não vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para abençoar. E aí encontramos pessoas que não querem viver as bênçãos do reino sem que os princípios do reino sejam observados. E a consequência é que muitos deixam de viver as bênçãos, não observando as indicações da palavra do Senhor. Muitas pessoas sofrem nos dias de hoje porque não observam o que o Senhor prescreve e como Ele prescreve. Mas essa tentativa por parte dessa comunidade de frustrados, de pessoas que deixaram de entender que dízimo e oferta são para os dias atuais, que tenta desqualificar de alguma forma o princípio dos dias de hoje e no período atual, ela é frustrada. Até porque nós vemos as igrejas crescendo, as igrejas sendo sustentadas, as igrejas com obras, as igrejas comprando novos equipamentos, e a igreja de fato tem se mantida fiel, generosa, na obediência, e nós temos visto a igreja prosperando. E essas pessoas não conseguem, de alguma forma, aplacar esse seu conceito, e a igreja continua crescendo. Existe um reconhecimento claro por parte da maioria que Deus é dono de tudo, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, e nós devemos honra e obediente acima de tudo a Ele. E o maior exemplo disso, que os cristãos têm lidado bem com esse tema, porque nós somos de fato, em grande maioria, comprometidos com dízimo e com ofertas. Cristão esse, que tem a clara noção que oferta e dízimo são, em primeiro lugar, uma questão de honra ao nosso Deus, e entende que nós precisamos expandir ainda mais a atuação do reino do Senhor aqui da terra, impedindo com que o inferno ganhe força, e ao contrário disso, o reino vai crescendo, o reino vai expandindo, e nós vamos conseguindo tirar pessoas de longe do Senhor e trazendo para dentro da casa do Senhor a partir desse compromisso com a casa do Senhor. Meu irmão, se você não tiver compromisso com o dízimo e com a oferta, nós vamos ter dois danos. Primeiro, na sua própria vida, deixando de viver os deleites prometidos pelo Senhor. E segundo, você vai estar contribuindo para que pessoas não estejam sendo abençoadas, tratadas, edificadas a partir da casa do Senhor. Portanto, o dízimo é um princípio estabelecido na palavra e precisa ser observado como prova de obediência, e ofertar é uma expressão de generosidade, é uma expressão de reconhecimento, de gratidão, de amor a tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. Talvez seja uma boa oportunidade de você dizer um amém junto comigo agora. Amém, irmão? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele é dono de tudo, e nós precisamos reconhecer com tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos feito. Fato é que Deus não precisa de nada de nós. Nós que precisamos dEle. O Senhor, nós precisamos da sua graça, nós dependemos do seu cuidado, da sua misericórdia. Eu gosto muito quando Paulo, em Atos, lá no capítulo 17, ele fala lá em Atenas. Olha o que ele diz. Você podia abrir comigo, por favor, Atos 17, verso 24. Paulo falando, fazendo um discurso em Atenas, no capítulo 17, no verso 24, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todo dá vida, respiração e tudo mais. Meu irmão, nós dependemos de Deus para tudo. Tudo que temos foi dado pelo Senhor. Se temos força para ter o nosso sustento, o nosso trabalho, a nossa renda, isso é dádiva do Senhor. Tudo foi dado por Ele, só estamos aqui por graça, por misericórdia,
por favor dele sobre nossas vidas. E como Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Deus não precisa de nada que venha de nós. Portanto, nós somos privilegiados em poder dizimar, em poder ofertar, em poder investir no reino do Senhor. Bom, eu trouxe alguns pontos para conversarmos essa manhã, e eu dividi esse assunto em 3 partes. Primeira parte que nós vamos tratar é tentando mostrar, fundamentando, mostrando nas Escrituras aonde aparece dízimo, porque nós temos tido distorções ou entendimentos contrários, equivocados, como eu falei, como dízimo não fosse para a época de hoje, fosse até apenas para o tempo da lei. Só tem que eu vou te mostrar que dízimo vem antes do tempo da lei, e o próprio Jesus fala sobre dízimo depois do tempo da lei. Então essa parte é uma parte menos prática, mas eu preciso passar por ela para estar fundamentando tudo aquilo que nós vamos tratar ainda essa manhã. Em primeiro lugar, em Gênesis 4, você não precisa, se quiser, anotar esses textos, nós vamos ter essa mensagem depois disponível, e você pode depois no canal acessar essas mensagens, passar para um amigo, para um parente, para um irmão. Se você for rápido de endereço, pode abrir e me acompanhar. Se você perder algum texto, eu vou precisar caminhar e depois você resgata essas anotações. Em Gênesis 4, nós vemos o primeiro ato de oferta, considerado por muitos como uma própria doutrina dos dízimos, onde Caim e Abel entregam a sua oferta a Deus. Assim nos diz Gênesis 4, a partir do verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, e da sua oferta não se agradou. Essa proto-doutrina que aponta para esse tempo, a palavra nos conta que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra, mas Abel trouxe das primícias do rebanho e recebeu a aprovação do Senhor. Perceba o seguinte: um trouxe do fruto da terra e outro trouxe da primícia. De um o Senhor não se agradou e de outro se agradou, porque o Senhor não estava preocupado com o valor daquela oferta, mas o Senhor estava preocupado com a honra, com a primícia, da forma que foi, de alguma forma, ele privilegiado. Primícia quer dizer, como eu falei ainda há pouco, os primeiros elementos de um grupo de coisas, que são primeiros frutos de uma colheita, os primeiros animais que nascem de um rebanho. Portanto, o Senhor estava preocupado com a honra que estava sendo dada a ele. Houve uma distinção por parte do Senhor entre uma oferta e uma oferta das primícias. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 14, ainda antes do período da lei de Moisés, percebam, aparece o primeiro dízimo nas Escrituras. O texto narra uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis ganham e levam todos os bens, mantimentos, riquezas, mulheres de Sodoma e Gomorra. Mas junto com isso levam Ló e tudo que era seu. Um homem escapa da onde estava esse local e foi falar correndo com seu tio Abraão, tio de Ló. Logo que Abraão soube, pegou 318 seus melhores homens e foi atrás de resgatar Ló e sua família. E ainda de bônus trouxe o povo e trouxe também todos os bens. O rei de Sodoma, que tinha perdido a guerra, procura Abraão e pergunta se ele poderia devolver a ele o seu povo, sua gente, e em relação aos despojos poderiam ficar, os bens poderiam ficar. Porém, Abraão não quis ficar com nada, e só separou o dízimo de todos os despojos e dizimou a Melquisedeque. Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, o escritor aponta como alguém tipo Cristo, tipo semelhante ao Filho de Deus, que o seu sacerdócio não teve início e não terá fim. Gênesis 18, um pouquinho mais à frente, a partir do verso 18, Gênesis 28, a partir do verso 18, nós temos um exemplo de Jacó, neto de Abraão. Deixa eu abrir um parênteses. Perceba o seguinte, o conceito de dízimo já se estabelecendo, passando inclusive de uma forma multigeracional. Eu conversava sobre isso com a minha esposa ontem, e nós estávamos falando o seguinte: nós precisamos manter os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão em torno de nós com esse princípio. Nós estamos vivendo numa época de muita volatilidade, uma época onde tudo vai de alguma forma se desbotando.
E esses conceitos que eram fundamentados, eram entendidos para a geração anterior, hoje já é de alguma forma questionado. Já tem vão se criando doutrinas, teses, pegando versículos isolados e criando novo entendimento. Então você que crê no princípio, você que recebe bênçãos da parte do Senhor, você que sustenta a obra e a casa do Senhor, passe esse princípio, converse sobre esse princípio. Como eu falei, essa mensagem vai estar disponível. Depois você pega ela no canal, o pastor vai disponibilizar ela, passe para a sua família, passe para as pessoas que precisam, de alguma forma, se converter a tudo isso que nós estamos conversando. Pais precisam inculcar essas verdades nos seus filhos, nos seus netos. E quanto mais cedo eles aprenderem, menos dificuldades vão ter para obedecer à palavra do Senhor nesse tema. Como eu estava falando, Jacó, dormindo em uma pedra, tem um sonho, que uma grande escada que ligava o céu e a terra. Isso desperta uma visão, ele levanta uma coluna a partir dali, daquela pedra, que era seu travesseiro, e denomina de Betel. E ele promete, se Deus fosse com ele em toda a empreitada que ele teria, ele certamente entregaria dízimo de tudo. Isso está narrado em Gênesis 28, a partir do verso 22, está escrito assim: e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Por mais que alguns estudiosos possam sugerir que nesse momento estava tendo uma troca de Jacó, tentando fazer com Deus, para mim não passa mais de uma declaração de fidelidade de Jacó em relação ao Senhor. Jacó estava dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar, a sua parte eu vou devolver. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo, eu com toda certeza não vou frustrar o que está escrito nas Escrituras em relação a esse princípio. Bom, agora sim, a lei de Moisés normatiza a lei em Israel, e o exemplo do dízimo aparece em algumas passagens na Bíblia. Lá no livro de Levítico, no capítulo 27, a partir do verso 30, trata desse tema da seguinte forma: Levítico 27, 30. Também, todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. E o texto segue tratando, inclusive no verso 34, do mesmo tema. Agora, já dando um pulo nos livros históricos, também nós vemos referência ao dízimo no livro de Neemias. Nós temos um exemplo, Neemias 12, 44. O texto diz assim, Neemias 12, 44. Ainda no mesmo dia, se nomearem homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministraram ali. Perceba o seguinte, que sempre quando aparece o tema dízimo, aparece oferta, aparece gratidão, alegria, avivamento, reconhecimento, tributo de honra. No reinado de Ezequias também, houve um grande despertamento espiritual e grande fartura. Dizimar fazia parte daquele momento. Houve ali um derramar de provisão da parte do Senhor sobre aquele tempo, sobre aquelas pessoas, inclusive de avivamento espiritual, porque eles estavam atentos ao que o Senhor queria tratar. Vou ler agora 2 Crônicas, a partir do capítulo 31, no verso 4. 2 Crônicas 31, verso 4. Está escrito assim: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte, devido aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo se divulgou essa ordem aos filhos de Israel. Trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Verso 6. Os filhos de Israel e de Judá que moravam nas cidades de Judá também trouxeram os dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Agora você vai para o verso 10, 31, 10. Então, o sumo sacerdote Azarias
da casa de Zadok respondeu, preste atenção, meu irmão, desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Eles ofertavam, dizimavam, priorizavam, e depois eles conseguem perceber que sobrava. Eles consumiam, o Senhor provia, eles consumiam, o Senhor provia, e ainda sobrava muita coisa. A entrega não era um ato mecânico, e sim era um ato de honra, de reconhecimento a Deus pelos seus feitos. Inclusive incluía perdão de pecados, sacrifício, entrega, submissão, e o Senhor os honravam a todo tempo. E eles atribuíam essa fartura, essa bênção, à obediência que o povo tinha em relação a esse princípio. Nos livros poéticos, nós temos também exemplo, como escrito no livro Provérbios, que nós lemos ainda há pouco: honre o Senhor com seus bens, com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. Perceba que há uma ligação entre obediência e bem-aventurança. O povo obedecia, e a bem-aventurança da parte do Senhor chegava no povo. Nos livros proféticos também nós temos um relato de Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 8, mas eu vou apenas destacar o verso 10, verso esse que inclusive é usado por alguns de forma distorcida para amedrontar, falando que vai consumir, mas na verdade, no verso 10, ele traz um apontamento para onde os dízimos devem ser colocados. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A versão Nova Almeida atualizada traduz esse finalzinho o seguinte: ponha-me à prova nisto. É o Senhor chamando responsabilidade sobre si. Ponha-me à prova, e você vai perceber o que eu vou fazer sobre sua vida. Aqui nós vemos o Senhor desafiando a quem tem dúvidas em relação a esse princípio, em colocá-lo à prova. E agora nós vamos para o Novo Testamento, que continua aparecendo indicações, apontamentos para o princípio, porque a gente também ouve, não, dízimo é da lei. Eu te mostrei que dízimo é anterior à lei. Depois nós vimos sendo normatizado na lei, agora nós vamos dar um pulo, de forma bem breve, vamos para o Novo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele falando aos escribas e os fariseus, ele não deixa de abordar sobre o tema dízimo. Mateus 23, 23, está escrito assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. O Senhor equipara as duas coisas, mostra a importância tanto do princípio do dízimo, tanto do princípio que trata de justiça, de misericórdia, de fé. Ele fala da importância de uma coisa sem desprezar a outra. Um outro momento que Jesus toca nesse assunto é na parábola do fariseu e do publicano, narrado em Lucas 18, a partir do verso 9, onde o fariseu fazia o que era certo, porém com a motivação errada. Eu vou ler Lucas 18, verso 10, está escrito assim: 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O tema principal da parábola era homens que confiavam em si mesmos e se achavam justos, autônomos. Mas Jesus, mesmo tratando de outro tema, ele toca no assunto de dízimo. Por último, quando olhamos para Hebreus, ele faz referência a Gênesis 14, quando aborda aquele assunto. Eu vou destacar no capítulo 7, o verso 8, dizendo o seguinte: aliás,
aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém, o dízimo foi recebido por aqueles que se testificam que vivem. Ele falando do Senhor. Portanto, nós percebemos dízimo em toda a Escritura. Eu teria muitos mais textos, mas para não exaurir, não cansar os irmãos, eu trouxe para mostrar, e o meu objetivo nesse momento é para mostrar o seguinte: nós temos esse tema, desde antes do período da lei, como eu falei há pouco, na lei e pós a lei, até nos últimos livros. Portanto, é incontestável que dízimo é para o período atual, é óbvio que é para o período atual, é óbvio que o Senhor tem prescrição em relação a esse princípio, também a generosidade em relação à oferta, e se nós quisermos viver, de fato, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, obedeça o que está escrito nas Escrituras. Nós estamos tratando aqui sobre obediência, sobre honra, e não efetivamente e somente sobre dízimos e sobre ofertas. Eu queria ir para o segundo lugar, e agora já começando a passar para o lado um pouco mais prático, eu quero tratar sobre a importância dos dízimos e das ofertas para a igreja, para nosso tempo, para a nossa comunidade de fé. Em primeiro lugar, eu queria destacar que cabe a nós, cristãos, gente convertida, gente que crê no Senhor, a responsabilidade do sustento da obra cristã do Senhor aqui na terra. Essa responsabilidade é minha e é sua. E isso, por mais óbvio que pareça, eu entendo ser importante ressaltar que a igreja vive de regra tão somente do que os seus membros contribuem. A igreja não tem nenhum tipo de sustento, nenhum tipo de subsídio, nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Portanto, todas essas igrejas que você vê espalhadas nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, elas são sustentadas pelas pessoas que amam o Senhor, pessoas que acreditam no princípio, e as pessoas que têm sua vida despojada de qualquer situação que não seja entregar a honra, entregar o que precisa ser entregue ao Senhor. Se nós, membros, deixarmos de contribuir, a igreja pode passar por dificuldades, ou até mesmo deixar de existir, justamente pela falta de recursos para cumprir os seus compromissos. Nós temos na nossa denominação, inclusive, igrejas que se tornaram inviáveis, porque não tem pessoas generosas, pessoas comprometidas com o apontamento da palavra. Nós temos uma série de demandas na casa de Deus, e nós cristãos precisamos estar comprometidos com essa realidade. Os dízimos e as ofertas são direcionados para o sustento do reino do Senhor aqui na terra. Bom, vamos começar a destrinchar esse tópico no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, que foi o texto que nós lemos há pouco, que diz o seguinte, se você não quiser, não precisa abrir: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeiro, nós temos uma orientação da palavra que a entrega do dízimo seja feita na igreja que nós fomos direcionados por Deus para estar, para congregar, e cabe à igreja a gestão do recurso. Eu já conversei com pessoas que estavam equivocadas, e eu fiz ela ver isso, que ela não pode fazer o autogerenciamento do dízimo. Tem pessoas que não estão constando na lista dizimista da igreja, portanto, elas não contribuem com o sustento dessa obra, dessa casa, dessa comunidade, ou de outra comunidade que ela foi direcionada pelo Senhor, e você, quando vai conversar, ela fala que está ofertando numa outra igreja, que ela está dizimando numa outra igreja, que ela está comprando cesta básica com esse recurso e abençoando uma outra instituição que precisa, que ela está abençoando um outro missionário, que ela está abençoando um outro ministro. E eu quero te fazer ver que isso é um equívoco. A palavra nos aponta que os dízimos têm que ser entregues na casa do tesouro. Cabe à igreja a gestão do dízimo. A igreja tem a sua responsabilidade de gerir esses dízimos, e você não pode, pela sua decisão, pela sua cabeça, achando-se autônomo, pegar o dinheiro que você deveria, pegar o recurso que você deveria entregar na casa do tesouro, que é a casa do Senhor, a casa que tem a responsabilidade de se manter aberta e tem os seus compromissos, fazer teu gerenciamento. Então, se você conhece alguém, ou se você em algum momento pega esse recurso, que é o dízimo, e investe em algum ministro, em alguma instituição, em alguma outra comunidade, isso é um equívoco. E a palavra nos aponta dessa forma. Se você quiser fazer isso
de uma forma autônoma, não via igreja, que você faça com as tuas ofertas. E é louvável que você faça, é bom que você faça, mas não com dízimo. Faz com as suas ofertas. Se você quiser lançar semente na vida de um outro ministério, de um outro ministro, ou num outro ministério, ou numa outra comunidade, ou numa instituição que depende desse recurso, faça com a oferta. Porque o dízimo é para ser entregue na igreja local, a igreja que você foi chamado para congregar. E eu já vi equívocos de N formas, inclusive gente congregando numa igreja, entregando dízimo na outra. Falei, meu irmão, se você está congregando nessa igreja, você precisa estar dizimando na igreja que o Senhor te direcionou, a igreja, e cabe à igreja fazer a gestão desse recurso. A igreja tem debaixo de sua responsabilidade a remuneração dos seus pastores, que dedicam tempo de estudo, de preparo, para nos alimentar, para cuidar das ovelhas, e isso é previsto em vários textos. Eu gosto de um texto que Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 13, se você puder, você poderia abrir, 1 Coríntios 9, 13. Paulo está orientando e deixando claro que a ordenança do próprio Senhor está na palavra, prescrito na palavra, que os pastores que se dedicam à causa precisam estar de alguma forma sendo remunerados pela própria igreja. 1 Coríntios 9, 13 diz o seguinte: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados e se alimentam no próprio templo, e o que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que Paulo estava falando aos Coríntios era o seguinte: as pessoas que foram se preparar, se ocupar, pregar, pastorear, lhe é concedido viver do sustento do próprio evangelho. E isso ele faz, obviamente, com todo esse desprendimento que nós temos em relação ao dízimo. A igreja também, como sabido, tem suas despesas de manutenção, como qualquer outro imóvel, luz, água, telefone, manutenção, inclusive folha de pagamento para as pessoas que trabalham na limpeza, na manutenção desse local. E a igreja também tem sob a sua responsabilidade a ajuda aos necessitados. Em 1 João há uma advertência em relação a isso, no capítulo 3, no verso 17. 1 João 3,17 está escrito assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Existe uma clara orientação para termos atenção aos necessitados que vivem ao entorno de nós, ao entorno da nossa comunidade, ao entorno da nossa igreja. E essa necessidade de muitos é uma oportunidade que a igreja tem de demonstrar solidariedade, envolvimento com a própria comunidade, onde a igreja tem como acessar a comunidade ao entorno dela e demonstrar esse amor que nós declaramos ter pelo Senhor. E de novo, isso não é do seu coração, isso não é da sua mente. Isso é prescrito na palavra, o auxílio aos menos favorecidos. E dessa forma nós precisamos evoluir mais. A igreja, por vezes, ela está fechada em 4 paredes. Nós desenvolvemos pouco. E eu gosto quando vou em igreja e vejo projetos sociais, como o pastor me mostrou algum deles ali, porque eu vejo uma grande oportunidade da igreja sair de dentro das 4 paredes e estar, de alguma forma, acessando a comunidade, levando o amor, levando a palavra. Isso é evangelístico, meu irmão. Só tem que precisar de recurso. E aonde a igreja consegue fazer isso? Com a nossa fidelidade, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Portanto, amplie a sua visão em relação a isso. Mas tem mais. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vemos a igreja do passado deixando um grande exemplo em relação aos necessitados. Necessitados esses, como eu falei, que estavam em torno da igreja. 4:34 diz o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam valores correspondentes, uns abençoando outros. E como escrito, é melhor dar do que receber. Todas as vezes que nós nos dispomos a ser generosos, a ser abençoadores, o Senhor nos abençoa. Todas as vezes
é muito melhor ter o senso de dar do que você estar no momento de precisar ser abençoado. Eu tenho muita experiência nesse quesito, o Senhor tem me proporcionado isso, eu tenho vivido muita experiência em poder dar, em poder abençoar. E algumas vezes, inclusive, impulsionado pelo Espírito Santo nesse tema. Eu lembro uma vez, não faz muito tempo, no inverno passado, há uns 2 invernos atrás, eu tinha uma reunião de oração na minha igreja. E eu fui nessa reunião de oração. Caiu num sábado e fazia frio. E nesse tempo eu tinha comprado um casaco, um período anterior, eu tinha um casaco novo, um casaco que eu gostei do casaco. E já viu aquela roupa que você tem e fica esperando um momento especial para usar? Você não quer usar num momento comum? Mas eu falei, reunião de oração, eu estava com uma camisa da cor. E eu fui com esse casaco para a igreja. Chegou na igreja, quando eu subi para começar o período de ministração, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara. Falou comigo, esse casaco é para doar. E eu preciso confessar aos irmãos que eu falei, pô, meu casaco novo. A primeira vez que eu estava usando o casaco esse que eu evitei de usar algumas outras vezes, porque eu gostei muito do casaco. Um casaco que tinha um valor para mim, de marca, tinha sido um investimento não dos menores, e eu subi, dei uma desentendida, o Espírito Santo me incomodava, antes de começar o período de administração, esse casaco é para doar. E aí eu falei, eu não vou resistir, eu tenho obedecido o que o Senhor tem ministrado na minha vida, principalmente nesse direcionamento, nesse quesito. E eu falei, Senhor, tá bom, mas eu vou dar para quem? A igreja é cheia, muita gente. E o Senhor, eu vou te mostrar. E um dado momento tinha um senhor na primeira cadeira. E o senhor fazia frio, o senhor estava sem casaco. E aí meu coração olhou e falou, pô, deve ser essa pessoa. Eu desci, faltavam uns 5 minutos para começar o culto, louvor e adoração. Eu cheguei para a pessoa e perguntei, Senhor, e aí, tudo bem? Tudo bem. O senhor está com frio? Ele falou, não, adoro esse tempo. O senhor de camisa curta, mas o senhor não está sentindo frio? Não, não gosto de casaco. Casaco me dá relia. Casaco, eu fico me sentindo amarrado, eu fico me sentindo fechado, não gosto de casaco. Eu voltei, Senhor, então não é para dar. Ele falou, é para doar o casaco. Mas não é para essa pessoa, é para doar. Quando eu volto para ajeitar o meu instrumento, ajeitar o violão, eu olho para o meio da congregação, tinha tido um bazar, há uns 2, 3 meses anterior a essa reunião de oração. E tinha uma pessoa com a camisa que comprou no bazar, e era uma camisa minha. E aquilo me chamou a atenção no meio da congregação. E o Espírito Santo falou para mim, é aquela pessoa que você vai dar o casaco. Eu falei, como que eu vou sair daqui, tirar a pessoa do meio da congregação, falar que eu tenho um casaco para dar para ela? No mínimo, ele vai chamar de maluca. Cheguei para a pessoa, falei, irmão, estou um instrumento para ajeitar ali atrás, você pode me ajudar? Ele prontamente saiu, foi lá atrás, eu ajeitei um instrumento com ele, eu falei o seguinte, e aí, como é que está o friozinho? Ele falou, estou com frio. Falei, mas casaco? Não, eu estou sem casaco no momento. Eu estou sem, mas eu estou com friozinho. Eu falei, irmão, o Espírito Santo mandou te dar um casaco. Eu tirei o casaco, ele não acreditou. Eu falei, é para mim? Eu falei, é para você. E bem é verdade que eu olhei para o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, agora ele está agasalhado e eu estou com frio. E eu voltei. Irmão, pensa que alegria no coração. A confirmação que é muito melhor abençoar do que ser abençoado. E ele começou a usar aquele casaco, usar o casaco. Eu tinha vários outros casacos, ele só tinha aquele casaco. Há um tempo atrás, eu fui na igreja de manhã, estava um sol danado, um calor danado, ele estava de quê? Ele estava com casaco, irmão. Ele estava com casaco, ele gostou do casaco, aquilo abençoou a vida dele. Por muitas vezes nós deixamos de estar atentos ao que o Senhor quer tratar e ministrar na nossa vida, porque não estamos dispostos a ser abençoadores. Doar aquele casaco foi muito melhor para mim do que estar com o casaco. E várias vezes eu vejo o casaco com ele, eu me sinto feliz, abençoado, o Senhor ministra no meu coração. Eu não sei se você tem muitos perfumes em casa, talvez pela metade. Tem um irmãozinho que está precisando na igreja, traga um. Talvez você tenha muitos relógios, mais de um. Tem gente que não tem relógio porque não está podendo comprar um relógio. Deu problema. Nós temos muitas outras formas de abençoar a comunidade de fé no qual vivemos. Eu já vi gente pagando conta de luz, conta de água, aluguel, compra, prestação de carro que estava atrasado e muitas outras coisas mais. Só não faça isso com o seu dízimo. O Senhor confiou a nossa folha de pagamento, os 10% dele. Preste atenção no que eu estou te falando. O Senhor nos confiou
na nossa folha de pagamento os 10% que nós precisamos entregar de honra a Ele. Não cabe a você fazer a gestão do seu dízimo. Não cabe a você deixar de dar o seu dízimo. E muito menos usá-lo de uma forma autônoma, achando que pode fazer a gestão. Dízimo é para ser entregue na casa do tesouro e cabe à igreja. Essa responsabilidade foi dada à comunidade de fé a fazer a gestão desse dízimo. E nós precisamos atentar, porque todas as vezes que nós fomos abençoadores, nós fomos doadores, o Senhor vai renovar a nossa sementeira. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, ele diz assim: aquele que dá semente terá a sua sementeira aumentada, como um grande rio que recebe, doa. Quanto mais doa, mais recebe. O Senhor tem esse compromisso. Um outro ponto que eu queria avançar, que a igreja investe na expansão do reino, através dos campos missionários. Paulo, quando escreve a Romanos, no capítulo 10, no verso 13, Romanos 10, 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam coisas boas. Ao realizar esse investimento na casa do Senhor, esse tributo de honra, não fazemos mais nada do que cumprir o que a própria palavra nos orienta. Portanto, nós temos desafios, e esses motivos precisam estar claros em nossa mente, que nós precisamos estar atentos a que o Senhor prescreve em suas escrituras. E todas as vezes que nós tivermos um coração obediente, generoso, entregando os nossos dízimos, e também generoso, entregando as nossas ofertas, o sustento da casa do Senhor será atendido plenamente. Amém? Nós precisamos ter isso em nossas mentes. Por vezes nós estamos consumindo da casa do Senhor, e esquecendo que nós temos responsabilidades em relação a esse tema. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos homens comprometidos com a casa do Senhor, homens comprometidos em dar o seu melhor, homens comprometidos em entregar o seu melhor, homens comprometidos em abençoar a outros. Na terceira epístola de João, nos traz um homem que tinha um engajamento, um compromisso com o reino do Senhor. Ele se chama Gaio. Ele investia no sustento de quem falava do amor de Deus, ele investia no sustento de todos aqueles que estavam voltados a falar do amor do Senhor. A generosidade, o compromisso com a expansão do reino que Gaio tinha foi parar nas Escrituras para servir de exemplo para a minha vida e para a sua vida. O que está na Escritura, ela, com toda certeza, como é escrito em Romanos 15, 4, ela tem o objetivo de servir de exemplo, de ensino para nossas vidas. Nós precisamos atentar a isso. Depois de João investir vários versículos agradecendo a Gaio pelos seus feitos, no verso 3, ele fala o seguinte, eu estou lendo terceira epístola de João, capítulo 1, verso 3. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e que vive de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunhos diante da igreja do amor que você tem. Por conta de homens comprometidos, nós estamos aqui hoje. Nós estamos numa igreja de anos de existência, e homens passaram aqui antes de nós, e estiveram comprometidos com essa causa, e nós que somos rebanho do Senhor, precisamos valorizar a igreja de Cristo. Nós precisamos entregar nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, e eu não estou falando nesse momento agora apenas de investimento financeiro, mas eu estou falando de dom, eu estou falando de talento, aquilo que o Senhor lhe entregou para fazer. A igreja precisa progredir, ela precisa avançar, e nós precisamos de pessoas envolvidas no campo do ensino, no campo da música, no campo das questões sociais. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos entregar nossos dons, nossos talentos,
Como eu falei há pouco, nós temos vezes que nós estamos muito mais dispostos apenas a consumir aquilo que a igreja tem fornecido, e pouco disposto a entregar um pouco mais, pouco disposto a doar um pouco mais, para que a igreja tenha esse tempo de progressão, de edificação, não só para vidas crentes, mas também para alcançar aquelas pessoas que estão aí fora e precisam ouvir do amor do Senhor. Através de muitas famílias comprometidas, nós temos muitas pessoas sendo tratadas, pessoas sendo modificadas, pessoas alcançando esse amor, e por isso nós precisamos entregar o nosso melhor, a nossa oferta, a nossa doação, o nosso tempo, o nosso dom, o nosso talento. Meu irmão, nós precisamos nos conscientizar que nós somos do Senhor, e tudo que temos é dele, e tudo que somos é por conta do mérito dele. E nós precisamos ter uma vida de rendição, uma vida de compromisso com o nosso Senhor. E precisamos entender e parar de avaliar erros e ganhos apenas no âmbito material e financeiro. Nossos olhos, por vezes, estão mirados muito nas questões aqui da terra. Nós só vemos que pessoas bem-sucedidas pelo, de repente, o carro que ela tem, pelo imóvel que ela tem, pela roupa que ela está. Mas a avaliação do alto, ela tem uma outra régua. A avaliação do alto, ela tem um outro olhar, e nós precisamos entender que o Senhor olha por nós, nos avalia, sonda as nossas intenções, sonda o nosso coração, e a grande verdade é que nós somos privilegiados em poder investir na expansão do reino, investir nessa visão, investir nesse tempo, investir na comunidade, investir para edificar de fato vidas, tanto de uma forma financeira, mas como eu falei, com o nosso tempo, com o nosso dom, com o nosso talento. Quando nós vamos para a Escritura, nós vemos pessoas completamente comprometidas com esse exemplo. Paulo, quando escreve ao Coríntios, na segunda carta, no capítulo 8, ele faz menção a gente que tinha dificuldade, tinha aperto, mas suplicava insistentemente para ofertar ao Senhor. Eu vou pedir para você abrir esse texto, mas vou repetir. Gente que estava passando por aperto, gente que tinha dificuldade, gente que tinha dificuldade para honrar até mesmo as suas contas, mas suplicava, pedia para poder ofertar, para poder dizimar, para poder colaborar, para poder participar dessa expansão do reino. Eu vou ler 2 Coríntios a partir do capítulo 8, a partir do verso 1, a partir do capítulo 8, 2 Coríntios está escrito assim, perceba agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severa tribulação, perceba, gente sofrendo, gente passando aperto, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Verso 3, pois dou testemunho, Paulo falando, que eles deram tudo quanto podiam, percebam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que eram esperados, mas entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Crente que fez além das expectativas que o Senhor tinha para a vida deles. Crente que além de ofertar seu tempo, seu recurso, se dedicava à expansão do reino. Meu irmão, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. E nós precisamos confiar a ponto de dizer, eu vou investir no que eu acredito. Você precisa acreditar e você precisa investir com seu dom, com seu talento, com seu recurso, com seu tempo na casa do Senhor. Nós precisamos confiar mais no provedor e menos na provisão. Nós, por vezes, estamos muito mais confiando na provisão, no dinheiro, no recurso, do que confiando no provedor, naquele que sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida. Eu creio que se nós estivermos alinhados a essa visão, nós teremos um comportamento cada vez mais doador, cada vez mais disponível, cumprindo aquele papel que o Senhor espera de nós, não negligenciando e não deixando de abençoar a outros.
e a nós mesmos, porque a palavra promete dessa forma. Provérbios 11, 25 diz que a pessoa generosa prosperará. Quem lhe der de beber terá sua sede saciada. Logicamente, o texto não está falando de água de forma literal, mas a intenção é dizer que o Senhor, de alguma forma, vai estar com teus olhos atraídos, ou com um olhar especial para a necessidade daquele que é doador, daquele que está comprometido com o rei. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela pegou esse mesmo texto e traduziu assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E este alívio, por vezes, vem para abençoar nossas vidas, vem de forma de bênçãos, até mesmo material, até mesmo financeira, e essa realidade é para cada vez mais nos possibilitar enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Todas as vezes que nós vemos o agir de Deus nessas experiências, nós vamos percebendo que Deus cuida de nossas vidas. E essas experiências, elas precisam acontecer na vida do cristão, porque ela vai nos levando cada vez mais a acreditar no agir do Senhor. Eu lembro há dias atrás, eu saí de Niterói, de Caraí, e fui em direção ao centro de Niterói. E eu andei mais ou menos 4, 5 quilômetros. E num sinal de trânsito, em frente ao shopping, tinha uma pessoa fazendo um malabarismo. E eu normalmente não dou dinheiro, eu compro algo, se está vendendo, se for alguma coisa que eu entenda, receba a direção de Deus, eu compro, mas dinheiro eu não dou nunca. Mas só tem que essa pessoa era um artista. Ele de fato subiu em cima de 3, 4, 5 caixas daquela e jogava bolinha e botava fogo por cima da bolinha e aquilo me chamou a atenção. E o Espírito Santo naquele momento falou comigo para mim investir naquele artista, ajudar aquele artista que estava ali, ofertar na vida dele, lançar uma semente. Mas eu resisti. E o sinal rápido ali, o sinal abre. E aí eu saio com o carro. Quando eu saio com o carro, ele começa a dar soco atrás do carro. Eu estava de uma caminhonete e ele começa a dar soco. Eu, na minha ingenuidade, falei: pô, camarada abusado, né? Arrogante, só porque eu não dei o dinheiro para ele, arranquei. Só tem que ele começa a gritar muito alto. Muito alto, muito alto. Eu falei: não é possível que esse cara só está gritando comigo, não está brigando com mais ninguém. Quando eu olho com o retrovisor, ele veio correndo atrás de mim. E ele pediu para me parar. E eu parar, não estou entendendo. Em um dado momento eu abro o vidro, ele estava fazendo muito movimento, ali no centro, em frente ao Plaza Shopping, já ônibus cruzando e outro saindo. E ele começa a gritar: tem uma mochila em cima do seu carro. Tem uma mochila em cima do seu carro. Eu falei: não estou entendendo. Tem uma mochila. E daqui a pouco eu paro, ele vai de cima do meu carro e tinha uma mochila. Eu andei mais de 5 quilômetros com uma mochila em cima do meu carro. Só tem o que eu não sabia, é que minha filha tinha pedido a secretária lá de casa para botar uma mochila em cima do carro. E a mochila tinha um notebook, tinha um celular, tinha os documentos, tinha uma série de coisas de valor dentro da mochila. E o Senhor segurou essa mochila por mais de 5 quilômetros. E eu encostei. Quando eu encostei, agora não teve jeito. Agora o Espírito Santo falou comigo: e agora? Você vai continuar não ofertando? E eu peguei, tirei uma nota generosa e entreguei para ele. Ele falou: meu irmão, não precisa. Ele falou para mim: falou: meu irmão, não precisa. Eu sou um servo do Senhor e isso faz parte da minha essência. Eu só quero te entregar essa mochila. Eu falei: não, meu irmão, eu faço questão de abençoar a sua vida, porque eu também sou um servo do Senhor. E recebi essa direção. Ele pegou uma nota que eu dei para ele, levantou a nota e ficou agradecendo a Deus, porque ele falou: você não tem ideia o como esse dinheiro vai me abençoar no dia de hoje. Você não tem ideia o meu compromisso que eu tenho hoje e o quanto eu preciso desse recurso. O que eu estou tentando te mostrar, meu? O Senhor permitiu que isso acontecesse com a minha vida, uma mochila, andar mais de 5 quilômetros em cima do carro, não cair, para me abençoar alguém. Ele foi abençoado com recurso e eu fui abençoado porque vi o agir do Senhor. Eu não consigo mensurar agora o valor que tinha naquela mochila, documentos, notebook, celular e outras coisas mais. Mas o Senhor me usou naquele momento para poder abençoar a vida dele e para ter uma experiência, para sentir como Deus nos abençoa todas as vezes que nós estamos dispostos
a poder ouvir o que Ele tem para tratar com nossas vidas. O Senhor, na verdade, me levou naquele lugar para me abençoar aquele homem. Mas poderia ser muito mais fácil, né? Mas o Senhor sabia que eu não ia dar. O Senhor sabia que eu não ia ser generoso. O Senhor sabia, mesmo Ele falando no meu coração, que eu não ia ofertar. Mas o Senhor fala o seguinte: então tá bom, eu vou botar uma mochila em cima do teu carro, de muito valor para você perceber. A verdade é que nós precisamos cada vez mais nos desafiar a mergulhar nessas realidades do reino, para termos experiências e sentir o que o Senhor quer tratar com nossas vidas. Oséias 6,3 diz o seguinte: que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos nos impulsionar a trabalhar, a nos entregar, a nos dedicar mais ao Senhor, por amor, por paixão à obra, por paixão ao Senhor tem feito por nós. Nós precisamos reacender aquela chama que tem dentro de nós, chama de obediência, de favor, chama que possa de fato nos levar a ter uma vida mais comprometida com o Senhor. E talvez essa manhã seja um bom momento para nós estarmos nos autoavaliando e também pedir ao Senhor uma avaliação do alto, para que nós possamos de fato ser sondados pelo Senhor. Salmo 139 diz que: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O livro de Deuteronômios, que nós vamos estar lendo a partir do verso 28. O texto está projetado. O texto sagrado nos diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros. Em tudo que colocares as mãos, te abençoará na terra e te dará o Senhor teu Deus. Eu li o verso 8, agora eu vou ler o verso 11 para ganhar tempo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e te abençoará toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomará emprestado. Eu quero partir desse texto para, antes mesmo de trabalhar o tema nos efeitos práticos da observância do princípio do dízimo nas ofertas na vida do cristão, na vida do crente em Jesus, para tratar o que Deus espera de nós. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos por diversas vezes, antes das bênçãos, como dito ainda há pouco por Léo, chegar, tem indicações em relação à obediência, em relação ao princípio. E o que a palavra tenta a todo momento nos chamar a atenção é a seguinte: se for obediente às indicações, ao princípio, com toda certeza o Senhor, o nosso Deus, Ele vai se fazer presente com a provisão, com o cuidado sobre a nossa casa, sobre a nossa finança. Quando nós vemos Moisés conduzindo aquele povo de Israel, depois de já ter atravessado o Mar Vermelho, agora o povo sedento, andando por 3 dias sem água, eles chegam a um lugar chamado Mara, onde tinha água em abundância, porém eles vão provar e as águas eram amargas. Porém, antes da provisão, da transformação das águas amargas em doce, nós vemos a orientação. Agora eu vou ler Êxodo 15, 25, não precisa abrir. Deus-lhe ali estatutos, e a uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre o Egito, pois eu, o Senhor, que saro a terra. Eu gosto da NVI, da Nova Versão Internacional, traduziu essa primeira parte. Ela diz o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, lhe derem ouvidos e aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos. O que Deus está falando é o seguinte: se você me levar a sério, se você me der a honra devida, se você prestar atenção nas minhas orientações, nos meus estatutos, e observar as minhas prescrições,
as outras questões da sua vida eu resolvo. Porque o Senhor está dizendo, muitas vezes o próprio Jesus diz isso, narrado em Lucas 6:46. Não adianta dizer Senhor, o Senhor, e não fazer o que eu mando. A verdade é que por vezes deixamos de atender, de atentar o que Deus nos prescreve e acabamos não vendo o agir do Senhor sobre nossas vidas. Mas o que eu quero deixar de relevante é entendermos que dízimo e oferta faz parte dessa lista de prescrições que o Senhor tem para nossas vidas, e a motivação precisa ser correta da entrega nos nossos dízimos, nossas ofertas. Nós não estamos aqui fazendo um investimento no Senhor como fosse uma aplicação e achando que Ele tem por obrigação nos devolver isso em forma de experiência e de bênção. O que o Senhor fala é o seguinte: eu quero a honra devida, eu quero o reconhecimento devido, eu quero que eu esteja em primeiro lugar, para que de fato eu trate com o meu povo, para que de fato eu derrame as bênçãos e abra as janelas dos céus, como prometido na palavra Ele fará sobre nossas vidas, se nós estivermos com nossos olhos corretos no princípio. Meu irmão e minha irmã, Deus não precisa de dinheiro, Ele não está preocupado com ele. O que Deus espera é que desenvolvamos uma consciência em relação ao princípio, e Ele espera que a nossa motivação seja correta, o nosso propósito precisa ser dar honra a Ele, ter obediência a Ele, e o que Deus se importa é com a nossa postura em relação ao princípio do dízimo e ofertas. No livro de Samuel, no capítulo 2, nós vemos o Senhor exortando o profeta Eli, que vinha tendo problema na condução dos seus filhos, todo aquilo que acabou mal, e ele, em algum dado momento, ele conduz Eli para um determinado lugar, e conduzindo ele pelo lugar, explica que os sacrifícios e as ofertas precisavam ser dados ao Senhor. Até chegar no verso 30, que ele diz o seguinte, ele falando agora para Eli: honrarei aqueles que me honrarem. O Senhor está preocupado com essa honra. Prestar honra ao Senhor é algo que importa. E Ele está preocupado não é com dinheiro, não é com meus bens, até porque tudo foi dado por Ele, mas Ele está preocupado com a nossa motivação, com a nossa entrega, com a forma que nós olhamos para esse texto. Quando nós vamos para a palavra, Ele deixa isso muito claro naquele caso de Ananias e Safira, que entregaram a maior parte de uma propriedade. Deveria ser um bom valor, devia ser um bom valor para a época, mas eles reteram um pedaço do valor. E Deus não estava preocupado com o valor faltante, mas Deus estava pesando a mão sobre eles por conta da motivação errada, da conduta errada, da ausência de obediência. E aquilo foi determinante naquele caso. E a maior prova que Deus não olha o valor e olha a motivação foi naquele caso que Jesus senta ao lado do gasofilácio, lá em Marcos 12, quando aquela viúva pobre põe moedas, o Senhor afirma que ela foi a que mais ofertou. Você olha que incoerência. Nós estamos no caso de Ananias e Safira, que ele vendem, põe o valor de uma propriedade, o Senhor fala o seguinte: nós sabemos o fim dele, agora nós vamos no caso da viúva pobre, o Senhor fala, essa foi a que mais ofertou. Prova que, obviamente, o Senhor não está levando em consideração o valor monetário, o Senhor não tem um escritório contábil nos céus, verificando se faltou 0,5% ou 1%, apesar da indicação dele ser clara em relação a dízimo, e dízimo é 10%, mas ele está preocupado quanto você entrega, qual a sua motivação em entregar. E não adianta fazer o que é certo com a motivação errada. Porque eu já conversei com gente que muitas das vezes falou, não, eu dizimo, mas eu não estou, a tal bênção não chegou na minha casa ainda. Eu falei, meu irmão, a motivação não pode ser essa. A tua motivação precisa ser entregar ao Senhor a honra, a obediência. O Senhor vai olhar para você no momento que assim lhe convier. E um outro ponto que eu queria ainda voltar nele é o conceito de prosperidade, equivocado que alguns têm. A palavra trata a prosperidade num sentido muito mais amplo, deixando claro que a prosperidade não está ligada diretamente apenas aos bens financeiros, a bens materiais, mas sim de fato o cuidado, o centro de saciamento, o senso de cuidado. Eu conheci meu sogro em 1994, já se vão alguns anos. Ele era alguém extremamente próspero, morava em uma casa muito simples, com roupa muito simples,
com alimento simples, a maioria das vezes só comia carne em dia de domingo. Do Fusca, que ele tanto falava em comprar, que ele tanto falou em comprar, ele só conseguiu comprar a capa do Fusca, que ficou guardado dentro do guarda-roupa, até quando ele dormiu no Senhor, partiu para Cristo. Dizimista fiel, ganhava a maioria das vezes 1,5 salário para sustentar 10 filhos. Mas pense em um homem próspero, um homem de conhecimento da verdade, vivia com a sua família, e a sua casa era um lugar de refrigério. Muitos, inclusive líderes de igreja, iam para a casa dele ouvi-lo, conselho, ouvir direcionamento. Um homem que tinha a presença dos seus filhos, dos seus genros em volta da sua mesa até o momento da sua partida. Pouco antes dele partir, até os ovos das galinhas que colocavam ele dizimava. Ele internado, ele queria saber da sua esposa, dos seus filhos, se tinham entregue a parte do Senhor. Homem que semeou na minha vida, se eu tenho um legado que ecoa até hoje, e já se fazem muitos anos na minha vida, eu tenho por causa desse homem. Isso vai passando, e nós vimos na vida daquele homem uma prosperidade, uma farta prosperidade da parte do Senhor. E uma coisa que me chamava muita atenção, o contentamento. Ele via completamente feliz com o que tinha. Ele não estava preocupado com o que o outro tinha, ele estava feliz com o que o Senhor proporcionava para ele. Homem que sabia entender o cuidado e perceber o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 6, no verso 6, ele diz o seguinte, que de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele chama contentamento de uma palavra mágica para um homem de Deus viver bem, não observando de fato ao entorno dele, mas observando de fato o que o Senhor quer, o que o Senhor queria tratar, o que o Senhor queria fazer. Paulo, quando escreve também ao Timóteo, ele acaba exortando os que tinham recurso e deixando claro que ele não deveria botar suas expectativas no recurso. 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte: ordene aos ricos desse mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Bom, existe uma provisão que é acionada a partir do meu compromisso, da minha obediência com o Senhor. E se nós não acreditarmos nisso, nós não vamos viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Mas quando o Senhor libera essas bênçãos que extrapolam as questões financeiras, nós vemos cristãos vivendo experiências com o Senhor e tendo essa saciedade. Meu irmão, eu já fui na casa de gente extremamente rica, onde faltava tudo. Faltava paz, faltava alegria, faltava tranquilidade. Gente que confiava apenas na sua matemática, confiava apenas na sua planilha financeira, confiava apenas na sua conta bancária. E eu fui em casa de pessoas extremamente humildes no sentido financeiro, no sentido das finanças, mas gente que não era dominada pelo dinheiro, gente que vivia completamente satisfeita pelo que o Senhor tinha feito. Às vezes e eu não estou aqui pregando contra a prosperidade, pregando contra dinheiro, porque isso faz parte da vida do homem. O Senhor promove isso. Isso vem dele. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser a nossa métrica de vida, os nossos olhos não podem estar apenas voltados sobre isso. Esses dias eu conversava com uma pessoa e falando sobre dinheiro, ele me falou, sabe como é que é, né, meu irmão? Dinheiro é a raiz de todos os males. Falei, como é que é? Falei, dinheiro é bênção do Senhor. O dinheiro mal utilizado e mal empregado, e o dinheiro, quando ele passa a te dominar, ele não é a raiz de todos os males. Inclusive, Paulo também, quando escreve Timóteo no capítulo 6, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos ter um comportamento correto com o dinheiro, honrando da forma devida a Deus, que nós seremos abençoadores e abençoados pelo Senhor. Nós cremos nisso, meu irmão? Nós precisamos lidar com esse tema, senão também nós ficamos com medo de falar sobre dinheiro. Como cristão precisava andar sempre com a camisa rasgada, com a calça rasgada, não pode ter um bom carro, um bom sapato, um bom imóvel, e a palavra não fala sobre isso. A palavra fala que nós não temos que ter amor a essas questões. Nossos olhos não podem estar no dinheiro, no recurso, que tem que estar no Senhor. E não tem problema nenhum nós estarmos cada vez mais
com essas expectativas no Senhor, para que Ele promova o bem dEle na nossa vida. E nós vamos ver o cuidado do Senhor nas pequenas coisas. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é ser obediente nas pequenas coisas. O Senhor tem falado muito ao meu coração: se você não me obedecer nas pequenas coisas, eu não vou te fazer ver as grandes. Às vezes nós queremos ver grandes vultos da parte do Senhor. E o Senhor, Ele pode fazer. Mas como você tem lidado nas pequenas coisas no Senhor? E essas pequenas coisas, elas precisam te mover da mesma forma das coisas grandes, se ela for promovida por Senhor. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com a minha esposa, ano passado, e eu estava lendo um livro, e eu estava sentado, e esse livro falava sobre experiências, falava sobre obediência, falava sobre viver próximo do Senhor. E eu estava pedindo ao Senhor: Deus, eu quero ver cada vez mais, viver mais experiência, eu quero ver mais o agir da parte do Senhor na minha vida, eu quero sentir o Senhor cada vez mais perto. E eu orava e lia o livro. E a Alessandra foi lá embaixo pegar alguma coisa lá no saguão do hotel e voltou depois. Quando ela vai se ajeitar de noite para dormir, ela vai pegar, ela bota a mão na tornozeleira que ela tinha, uma correntinha, e ela fica super triste porque ela perdeu a tornozeleira. E ela bota a mão na tornozeleira e fala: puxa vida, como eu perdi a tornozeleira. E ela mexeu para lá, eu falei: amor, deve estar aí, perto da tua bagagem, alguma coisa, olha aí. Ela procurou, não está. E ela é uma tornozeleira que ela tinha bastante tempo, tinha um determinado valor para ela, e ela começa a ficar triste porque ela perdeu a tornozeleira. Eu, naquele momento, eu coloquei em oração com o Senhor: Senhor Deus, o Senhor tem promessas para a minha vida, eu estava te pedindo por experiência, eu queria achar essa tornozeleira, eu queria que o Senhor me devolvesse ela, o Senhor me indicasse onde está. Ela perdeu provavelmente aqui no quarto. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça. Eu sentado, jantando com ela, no saguão do hotel, e era longe o restaurante, e a tornozeleira soltando do pé dela. Eu falei com ela: amor, vai lá embaixo, lá no hotel, o restaurante deve estar aberto ainda, vai na mesa que nós estamos sentados e vai lá e pega a tua tornozeleira lá embaixo. Ela falou: amor, você está doido, não é possível. Eu falei: vai lá e pega. O Senhor me revelou isso. Ela pegou, desceu, e a tornozeleira estava lá, naquele lugar, que eu nem imaginei, muito menos ela, que nós comemos há 2, 3, 4 horas antes. O que eu quero te dizer é o seguinte: eu não quero fazer e nem fazer você fundamentar a sua fé apenas nas experiências, porque a nossa fé tem que ser fundamentada na palavra do Senhor. Mas essas experiências, elas precisam vir, nós precisamos viver ela, para que de fato nós sejamos de alguma forma ministrados por esse Espírito Santo, mostrando que Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida, se nós tivermos uma vida de obediência, uma vida voltada para o Senhor. Salmo 37, 18, o salmista diz o seguinte: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Verso 19 diz o seguinte: em tempos de adversidade. Meu irmão, eu não sei o que é adversidade na sua vida. Naquele momento a adversidade foi ela perder uma simples tornozeleira. Talvez a tua adversidade seja estar com o teu aluguel atrasado nessa manhã. Talvez seja a prestação do teu carro. Seja a tua preocupação se tua conta vai fechar no final do mês. Mas no 19 diz assim: em tempo de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Irmão, o que é isso? Só quem pode fazer isso é o Senhor. Em dia de fome, em dia de aperto, Ele fala que o íntegro, que o obediente vai viver a fartura da parte dele. Só o Senhor pode promover isso nas nossas vidas. E nós precisamos estar com isso claro, cada vez mais trazendo na nossa mente, trazendo mais no nosso coração essas realidades. Como falado ainda há pouco, se apegando, como Hebreus fala, se apegando a essas verdades, para que ela de fato esteja abundando no nosso coração, abundando na nossa mente dessas verdades da palavra. E em momento de dificuldade, como dito por Lamentações de Jeremias no capítulo 3, quero trazer à memória o que pode nos dar esperança, trazendo cuidado na memória de Deus, vendo o cuidado de Deus sobre nossas vidas. E eu tenho procurado exercitar e não esquecer um só dia desse cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Dentre muitas experiências que eu poderia contar, e eu preciso caminhar para o final, eu queria contar mais uma que foi muito importante. Já fez bastante tempo na nossa vida, mas foi muito importante na minha casa e ela ecoa até hoje no meu coração. No ano de 2000, portanto fazem 24 anos, eu tive minha primeira filha. Eu e a Alessandra, nós tivemos nossa primeira filha, Júlia. Só tem que, depois de nós ter feito o quarto da nossa filha, ter preparado a nossa casa,
feito bercinho, tudo aquilo que uma mãe faz, quartinho rosa e toalhinha, essas coisas mais. A nossa filha vai para casa e fica apenas 3 dias em casa. E ela começou a ficar amarela, e ela volta pro pediatra, o pediatra fala, nós vamos ter que internar ela. E aí começou um drama na minha vida naquele momento. Eu não tinha recurso. Para você ter ideia, o celular que eu tinha eu vendi, porque eu estava começando o meu negócio, eu não tinha recurso para manter esses custos. E nós fomos visitar e ela, o pediatra dela falou, pode ficar tranquilo que nós vamos encaminhar ela para um lugar. E ela foi para um lugar. E ela ficou no primeiro momento, alguns dias, num hospital aqui em São Gonçalo. E até líquido da espinha dela tiraram, suspeitando de meningite. E ela sai desse hospital e ela precisou ser transferida para um hospital que era referência na época em Niterói, Hospital Santa Cruz. E a minha cabeça, eu não dormia, preocupado com ela e preocupado como eu ia pagar essas contas no final. Falei, Senhor, como é que eu vou pagar? Para você ter ideia, eu não tinha como pagar, nem coisas mais básicas. Principalmente no Santa Cruz, ela tudo no hospital de primeira linha em Niterói na época, internada, sendo cuidada, a mãe sem poder ficar com ela, apenas amamentando, deixando leite, a gente vindo embora, sofrendo, chorando. E aí o médico falou o seguinte, olha só, essa filha sua precisa ser transferida para um hospital na área pediátrica. Aqui nós somos generalistas, tratamos de tudo, precisa ser transferida. E aí chegou o momento da apreensão, como que eu ia pagar aquela primeira conta, já que aqui em São Gonçalo, eu não sei bem como é que aconteceu, não perguntei, e foi transferida na correria, a primeira conta tinha que ser paga. Eu lembro que botaram o Júlia na ambulância, e a gente fez todo aquele movimento, e na hora de pagar a conta, me deram para assinar. E não tinha valor nenhum para assinar. Falei, Deus, o Senhor está do meu lado, o Senhor está provendo, o Senhor está abençoando. E eu perguntei para pagar, ela falou, não, assina aqui. Eu não ia perguntar 2 vezes, só perguntei uma. Entrei correndo e fui embora, minha filha na ambulância, eu, a minha esposa. Agora nós fomos Perinatal e Laranjeiras, o melhor hospital pediátrico em Niterói na época. E minha filha ficou lá um tempo. Um CTI, sendo cuidado da melhor forma, numa unidade intensiva lá. Um bercinho cheio de luz, cheio de coisas. Minha esposa deixando leite, cuidando, trazendo. E a gente ficando ali por alguns dias. E a gente ia, voltava. E a preocupação de novo, ela começou a melhorar, graças ao bom Deus. E a preocupação de novo, como é que eu vou pagar essa conta? E eu comecei a pensar em pegar um talão de cheque emprestado com um amigo, um cheque emprestado com um. Falei, não sei como é que vai ser, como é que parcela. Chegou o dia de ir embora. O médico despediu da gente. Fizemos lá, ela era pequenininha, toda aquela que já tem uma estrutura nesses hospitais para despedir, e me deram um papel para assinar. E eu fui assinar o papel, não tinha nada para pagar. Não tinha nada para pagar naquele papel. Meu irmão, eu fiquei pensando, agradecendo a Deus muito tempo por ter minha filha ter sido tratada nos melhores hospitais de Niterói, sem gastar R$1 apenas. Mas eu pensei que a história tinha acabado. Chega um ano depois de todo esse trauma na nossa casa, minha esposa chorosa, o que aconteceu, a gente ainda anestesiado. Meses depois, minha esposa engravida de novo. Pensa num trauma lá em casa. Minha esposa preocupada, não queria ter, porque achou que pudesse acontecer alguma coisa, não ia ter dado. A distância de uma filha para outra é 1 ano. E pouquinho, e 1 ano e 2 meses, isso foi um trauma lá em casa tremendo. E aí minha esposa a gente começa a colocar em oração, pedindo direção ao Senhor. E já esquecemos naquele momento até a bênção. Porque a gente estava tenso, preocupado. E a gente vai conversar com o pediatra. O pediatra da minha filha, da primeira filha, fala assim, eu vou de forma fria para vocês, eu vou acompanhar o parto. E ele vai acompanhar o parto. Só tem que as coisas de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, por vezes nós não conhecemos. E ele fala o seguinte, eu vou levar minha esposa, que é especialista na área, para poder ficar do lado da sua esposa e tudo vai correr bem. E a gente não entendeu bem. E ele leva a esposa dele para dentro do centro cirúrgico. E eu também estava no centro cirúrgico, a exemplo da primeira vez. Quando nós vamos para o centro cirúrgico, nasce Maria Luísa. E eu estava lá dentro. Maria Luísa bebe água do parto e fica roxa. E por pouco não vai a óbito.
E aquilo foi um drama pra gente, eu sem entender nada, não deixaram eu ver, não deixaram a mãe ver, foi uma correria só, leva pra lá e leva pra cá. E a experiência daquela mulher, que foi instrumento de Deus naquela manhã, salvou a vida da minha filha. E agora o Espírito Santo ministra no meu coração, fala assim: agora a história está completa. Eu só permiti que a sua primeira filha passasse por tudo que passou, para que vocês tivessem a cautela, o convite, tivessem tudo que vocês tiveram, para chegar no segundo momento e a sua segunda filha não vir a óbito. Porque provavelmente, prático como eu sou, eu não ia permitir que tivesse outros médicos, eu ia achar tudo aquilo demais, eu ia achar desnecessário, e provavelmente eu poderia ter um grande problema com a minha segunda filha. Eu só estou dizendo isso para vocês nessa manhã, poderia ter muitas outras experiências, para contar o seguinte: todas as vezes, e por isso que eu falei que nós não estamos falando sobre a dízimo e oferta apenas, nós estamos falando sobre obediência, nós estamos falando sobre uma vida dedicada ao Senhor, nós estamos falando sobre uma vida entregue ao cuidado do Senhor, e nós precisamos tomar uma decisão em fazer prova do Senhor e ter a certeza que o Senhor vai cuidar das nossas vidas em todos os âmbitos. Nós precisamos nos dedicar, não apenas com nossos recursos, mas com nossos dons, como eu falei mais cedo, com nosso talento, com o nosso tempo, a nossa dedicação. Nós vivemos por vezes distraídos essa vida. Nós vivemos às vezes, como testemunhado aqui para o nosso irmão, sabendo das verdades, mas não nos apegando a essas verdades e não praticando essas verdades. Provavelmente, muitas das vezes que nós temos um tempo de ministração como o de hoje, poucas vezes nós trazemos alguma coisa nova. O Senhor normalmente ministra as mesmas coisas sobre o nosso coração, porque a palavra é a mesma, a palavra é imutável, e a palavra, ela tem o poder de transformar a vida do homem, ela tem o poder de transformar a história do homem. E todas as vezes o Senhor ministra nos nossos corações de forma diferente. O Senhor declara, no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor. E Ele declara que nada vai nos faltar. E nós precisamos ter em nossas mentes essa verdade de uma forma muito clara, para que nós possamos viver uma vida de dedicação, de sujeição, uma vida de rendição ao nosso Deus. Eu gosto muito de uma frase de Wesley que diz o seguinte: que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Ele. Que não se admita no coração outro desejo, outro propósito, cujo objeto supremo não seja o nosso Senhor. Que nós possamos essa manhã refletir sobre essas verdades, que possamos refletir sobre tudo isso que o Senhor quer ministrar sobre nossas vidas, para que de fato nós possamos ter experiências com o Senhor, porque essas experiências que movem, que alavancam a vida do cristão. Eu queria contar a última, dentre algumas que eu teria para contar, mas a última. Eu tenho um conhecido, que a irmã dele estava passando um drama financeiro muito forte na casa dela. Ela, crente, congregacional, da igreja de Rio Bonito, e ela passando um drama bastante considerável na casa dela, porque o marido dela, que era açougueiro, teve um problema e perdeu um tempo de emprego, estava buscando benefício, e o benefício dele não saía, porque estava naquele tempo de perícia. Ela tinha uma renda, perdeu a renda também. Ela, outrora, que era abençoadora, dizimista fiel, ofertante na casa do Senhor, ela começa a passar um drama, ela começa a passar uma dificuldade financeira. E o Senhor faz coisas nas nossas vidas que às vezes nós não percebemos e não entendemos, como eu falei há pouco. Ela um dia foi na igreja e o pastor falou para ela: você vai trazer a palavra para a gente na próxima quarta-feira. E ela começou a falar por dentro, falou: Senhor, eu não tenho a mínima condição com esse drama, com essa dificuldade da minha vida, de levar nada à parte do Senhor. Só tem que ela esqueceu que ela estava lá para falar do Todo-Poderoso, do Deus de provisão, o Deus que sustenta a terra, o Deus que cuida das nossas vidas. Ela achou que fosse para falar dela. E ela falou: Deus, eu não tenho a mínima condição. Mas o Espírito Santo a incomodava. E ela sai de lá no domingo, ela tinha que falar na quarta, e ela começa a abrir a Bíblia, ela começa a pedir direção da parte do Senhor, ela começa a pedir a palavra específica, e a palavra não vinha.
e ela passa a segunda, a palavra não vem, ela passa a terça, a palavra não vem, e acontece uma experiência muito forte na vida dela na terça-feira. Ela passando necessidade da casa dela, ela muitas das vezes ia tomar café na casa da mãe dela, alegando saudade, alegando que ia lá para compartilhar, mas era muito mais porque ela não tinha café na casa dela. E ela aproveitava, ela pegava os mantimentos da casa da mãe dela e levava para o marido dela que estava em casa. E ela pedia ao Senhor para poder prover, para dar a palavra. E na terça-feira, da terça para quarta, à noite, de madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus acorda ela. E a presença do Senhor era tão forte na casa dela, depoimento dado por ela, que o Senhor manda a palavra que ela iria ministrar no dia seguinte. E a palavra vem como uma palavra de cuidado à igreja, uma palavra de provisão. Ela falou: Senhor, eu não estou... Falou: entrega a minha palavra. Mas ela aproveitou que a palavra do Senhor estava tão forte, tão presente, tão latente na vida dela aquela noite, que ela faz o seguinte. Ela falou: Senhor, eu não quero fazer nenhum tipo de permuta contigo. Eu só quero aproveitar a sua presença, que é tão perceptível na minha casa, para me te apresentar a minha despensa. E ela fala que ela foi, e ela lembra bem que um cômodo estava sem lâmpada, e ela foi sem chinelo, porque um chinelo tinha arrebentado, uma sandália que ela tinha arrebentado. E ela vai e apresenta a despensa ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai mandar a provisão, como o Senhor tem feito até aqui, o Senhor tem me sustentado. E ela vai, e ela apresenta a despensa para o Senhor, e volta para dormir já com a palavra, anotou a palavra e ia entregar a palavra na quarta-feira. Quando chega na quarta de manhã, antes dela sair para o café, na casa dos seus pais, buzina um carro, e era um casal que estava na porta dela buzinando, e o casal, novo convertido, meio sem jeito, ela também meio sem jeito de pedir para o casal entrar, porque ela não tinha muita coisa para oferecer ao casal. E o casal, um sem jeito, ela sem jeito, ficaram no portão. E o casal: poxa, deixa eu facilitar as coisas. O rapaz: eu recebi uma palavra muito clara do Senhor para te trazer algo aqui essa manhã. Será que você me permite trazer? Ela falou: claro, meu irmão, recebo de bom grado. O casal vai para o carro e pega 2 caixas de compra. Ela não tinha compra nenhuma em casa. E as compras que estavam. E o mais interessante, que tinha, além todo o mantimento, tinha 6 lâmpadas e um par de chinelo para ela. Meu irmão, eu só estou dizendo essas coisas para poder nós estarmos sensíveis ao que o Senhor faz nas nossas vidas. Por vezes a correria dos nossos dias, por vezes o envolvimento, seja com o nosso trabalho, seja com cuidado com a nossa família, seja com os dias, nós deixamos de estar sensível, como eu estive aquele dia lá em frente ao Plaza Shop, ia passar e não ia ofertar, lançar semente na vida de uma pessoa. Todas as vezes que nós estivermos sensíveis, o Senhor vai tratar com nossas vidas. O Senhor não é de dever nada a ninguém. Até naquele evento, onde Ele pede o barco de Pedro emprestado, para poder usar naquele momento de pregação, Ele manda Pedro, debaixo da sua palavra, voltar lá e estender a rede. E Pedro fala que foi a maior pesca que ele fez. O Senhor não vai dever nada a nossas vidas, não vai dever nada a ninguém que estiver comprometido com o seu reino, estiver comprometido com a sua causa. Só tem que nós precisamos atentar para essas verdades, nós precisamos atentar para esse tempo, para que de fato nós possamos ver o agir e o mover do Senhor sobre nossas vidas. Eu queria que você se colocasse de pé, eu queria orar com você nessa manhã. Nós vamos orar para que Deus, de fato, através do Teu Espírito Santo, Ele toque em nossas mentes. Que Ele, de fato, Ele possa nos levar para um lugar de análise. Talvez seja um bom tempo para você colocar a sua vida diante do Senhor, para você pedir ao Senhor para sondar teu coração, as suas emoções, as suas intenções, para você, de fato, se você tem colocado e tem entregue tudo que o Senhor te deu, dons, talentos, recursos, à disposição dele, que é dono do ouro, que é dono da prata, que é dono da vida. Se de fato você tem reconhecido com a sua vida o poderio, o governo do nosso Senhor Jesus. Isaías, quando ele escreve o teu capítulo 9, ele fala que nosso Senhor seria príncipe da paz, mas ele fala que o governo estaria sobre os seus ombros. Será que de fato Ele tem conseguido governar a sua vida? Será que de fato você já se rendeu a ponto de entregar tudo nas mãos do Senhor? Talvez seja um bom momento
para você pensar e repensar. Mesmo você que já é dizimista, talvez mesmo você que já é ofertante, logicamente eu não venho aqui para te apontar o dedo, não venho para te levar para um lugar de análise, para te constranger, até porque a minha intenção é estar te levando para mais perto do Senhor. Vamos orar nesse momento. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, nós queremos agradecer pelo Seu Espírito Santo que ministra nos nossos corações. Ó Deus, se não tivermos a atuação do Teu Espírito nessa manhã, isso seria uma mera palestra, um mero discurso, de nada serviria esse tempo empregado aqui essa manhã. Mas nós cremos, Senhor Deus, que um Deus que se revela a cada momento, um Deus que, mesmo ouvindo coisas que já sabemos, às vezes por anos, o Senhor nos leva para um lugar de análise, um lugar de avaliação, e nós queremos pedir que essas verdades sejam de fato aproveitadas em nossa vida, que de fato nós possamos ser modificados a cada vez mais pela Sua palavra, pelas Suas indicações, pelas Suas prescrições, que nós tenhamos de fato uma vida de sujeição, de obediência, uma vida de dedicação ao Senhor, que nós possamos entender de fato os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas e possamos de fato viver os deleites que o Senhor tem prometido a partir de uma vida de dedicação e de obediência ao Senhor. Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, que todos nós possamos ser de fato modificados a partir da Sua palavra, que de fato a Sua palavra cumpra o propósito pela qual ela foi liberada essa manhã, e que o Senhor possa tratar com a vida da Sua igreja, edificando as vidas crentes aqui presentes e transformando aquelas pessoas que precisam ser transformadas. Pedimos também, ó Deus, que tudo que foi dito aqui não fique apenas aqui nessas quatro paredes, mas extrapolem a outras pessoas que vão ter acesso a essa gravação mais tarde, ou talvez nos próximos dias, nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Que essa mesma unção, essa mesma graça que está aqui sobre nossas vidas também possam estar tocando essas pessoas em seus lares. Nós pedimos, ó Deus, também pela vida do pastor Márcio, pela Elaine, que o Senhor possa continuar sustentando, abençoando esse casal, realizando os seus sonhos, os seus projetos, que cada vez mais ele esteja dedicando a sua vida em uma oferta agradável ao Senhor. Transforma cada vez mais a vida dessa igreja a partir da condução desse instrumento vivo do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor ministrou a nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.